Legal. Vamos então para a segunda parte. Daí eu começo a trabalhar. Deixa eu como é, eu pego aqui, abro, entire screen. Share. Pronto, e agora eu vou pro meu. E vou Estamos vendo. Tá, eu tô agora procurando a tacinha aqui. Aqui. Achei. Mudou? Mudou. Então, perfeito. Então, o capítulo que eu vou falar, mas então... Só aperta o hide ali para tirar essa faixa no meio. Clica no hide, Valdemir. Hide. Pode ser no Jekyll? Não. Piadinha boba. Esse é bem trocadilho do que o Nobu gosta. Mas, então, Indian Comics, que é um capítulo feito pelo Jeremy Stoll, do livro que eu não anotei aqui, então não vou lembrar o nome dele, mas é um livro que nós estamos discutindo. The Routledge Company. E qual fala? Routledge Company Companion to Comics. Aí, obrigado. Então ele vai dividir o capítulo em introdução, tradução da narrativa visual, leitura nacional, e ao meio um termo foi difícil, que é National Readership, que ficou até meio difícil traduzir, a Era de Ouro e a Revolução dos Mini-Comics, a ascensão da Graphic Novel, comunidades e convenções, e as conclusões e as leituras adicionais, ou bibliografia. Então, indo para a introdução, antes da introdução, falando um pouco do autor, eu procurei sobre ele, ele é o professor da Columbus University, e eu coloquei aqui em inglês o que fala dele no site da Columbus, que é PhD é um Queer Comics Creator and Folklore Scholar whose research focuses on comics in India and of India. Quer dizer, ele se declara como um Queer Comics, um criador de comics queer e de folclore, e um pesquisador de folclore cuja pesquisa focaliza nos quadrinhos da Índia e na Índia. Então, ele tem vários trabalhos, inclusive eu achei 2 ou 3 trabalhos dele enquanto montava o PowerPoint. Ele vai dizer que, apesar de muitos artistas indianos conhecerem os quadrinhos ocidentais e estadunidenses, eles falam sempre American Comics, que eles são americanos, mas eu prefiro falar estadunidenses, porque norte-americanos também inclui o Canadá e o México. Os quadrinhos indianos são basicamente ignorados nesses países. Basicamente, são ignorados mesmo, não tanto em todos os países. Existe um mundo vibrante de quadrinhos na Índia, apesar da falta de apreço pelas comunidades envolvidas na produção de quadrinhos. Às vezes ele faz algumas afirmações e não sustenta. Parece minhas afirmações meio jogadas. Em alguns casos eu vou falar para vocês, essa é uma delas que ele fala, mas não deixa muito claro por quê. Há uma valorização dos quadrinhos produzidos dentro de modelos industriais, que é uma produção muito grande de quadrinho industrial na Índia. E ele diz que que vai buscar destacar as pessoas importantes, editores, títulos e momentos que formaram a tapeçaria dos quadrinhos na Índia. Ele usa essa palavra, tapeçaria, que fica até uma figura de linguagem bem interessante. E é o que ele faz, na realidade. É um capítulo curto, relativamente curto, acho que são 9 páginas, mas é cheio de informações, muitos nomes, falando de muitos trabalhos. Então fica quase uma listagem de trabalhos de autores quadrinistas. Dá para a gente pensar alguns que são mais importantes. E alguns outros são citados assim rapidamente. Eu até tentei fazer uma filtragem e não falar todos para não ficar muito cansativo a apresentação.
Então, no primeiro capítulo, ele vai falar que a Índia tem uma tradição em narrativa visual. Que é uma coisa que vem bem antiga. Mas ele já começa a falar não dessa tradição, ele entra direto em algo que é mais recente, que é o que ele chama de Chitrakata, que são histórias desenhadas com a finalidade de narrar contos folclóricos ou mitológicos ou religiosos. Eles não são, eles estão, vamos dizer, se a gente falasse nessa tradição do visual, na realidade eles seriam bem depois, a tradição visual vai vir bem antes, mas ele começa destacando isso daí, que é interessante porque é uma palavra que seria, vamos dizer, o Chitrakata, eu não sei se é assim que pronuncia, mas o mais próximo que eu consigo falar, eles são, na realidade, como se fosse um sinônimo de quadrinhos voltados para a educação. Eles são... Há um documentário, inclusive, sobre essas daí, vocês acham facilmente tem pequenos trechos desse documentário, que ele chama Indian Comics Chitrakata, Indian Comics Beyond Balloons and Panels. Ele está disponível no YouTube. São pequenos trechos, eu até assisti, e é bem interessante falando sobre esse tipo de quadrinhos. Esse Chitrakata, que é basicamente... vão dominar os quadrinhos, o que vai dar, vamos dizer, divulgar os quadrinhos na Índia. Eles se originaram com um cara chamado Anant Pai. O Anant Pai, ele é conhecido como Uncle Pai, tio pai, para os fãs, editor e fundador da série em quadrinhos Amar Chitrakatra, que vamos dizer, seria a revista Immortal Picture Stories, que foi criada no final de 1960, mas essa tradição visual indiana, ela vai remontar ao século XVI. Esse Chitrakata, que ele começa destacando, quebrando vamos dizer, a narrativa histórica, são histórias de mitologia, história e folclore. E o pai, que é o Uncle Pai lá, focou na capacidade do meio de inculcar a cultura. Vocês vão ver que depois, na narrativa, a gente vai ver que esse cara, Uncle Pai, é o cara mais importante dos quadrinhos na Índia. Ele é o Maurício de Souza de lá, o Ziraldo, sei lá, fazendo comparação, é o Stan Lee da Índia, basicamente. Quando ele nomeia os quadrinhos de Chitrakata, o pai destacou o papel educacional dos quadrinhos e estabeleceu o meio como uma herança cultural, com o peso do aval da Unesco em maio, não é meio, é maio, um aval da Unesco ao meio de quadrinhos em 1967. O uso do termo permitiu que a Amar Chitrakata, que é a série, se tornasse parte essencial do currículo escolar, ao mesmo tempo que estabelecia uma comunidade leitora nacional, que ele chama National Readership. O termo Chitrakata permanece popular na área educacional até hoje. Daí que vamos entrar nas raízes profundas da cultura visual indiana, né? E quem fala isso é o nosso amigo John Lent, que eu coloquei aqui, que já esteve conosco aqui quando foi 2017, talvez, numa das jornadas. O John Lent identifica as raízes dos quadrinhos na Índia nos aspectos caricaturescos das esculturas dos templos, nas pinturas satíricas de Kalighat, no século XIX, nas narrativas visuais de pergaminho pintados, Patachitra, e o manuscrito ilustrado de Dastar e Amir, que chama Rahansa, que é manuscrito Rahansa do século XVI. E outros exemplos que são apresentados pelo John Lent, ou no capítulo, basicamente permitem situar a herança visual indiana 400 anos atrás. Então, 400 anos ele já tinha material, vamos dizer, uma tradição de contar histórias de forma visual. Então, esse aqui é o primeiro deles, né, que é os pinturas, os aspectos caricaturescos nas esculturas dos templos. Depois os pergaminhos, né, do Kalighat, que é os scrolls, pergaminhos, os pergaminhos. Aqui aquele outro terceiro que eu falei lá, que eu poderia ter posto junto na hora, mas o manuscrito Patachitra
e o manuscrito Patachitra. Os quadrinhos na Índia vão iniciar, propriamente ditos, vão ser identificados com o Avad ou Oud Punch, de 1877 a 56, de 1850 a 1857, no Delhi Sketchbook. O Punch, a Inglaterra tinha um jornal chamado Punch, muito famoso, que publicava na Inglaterra, um jornal satírico, e tinha o British Punch, que saía na Índia. Então se fez o Avad, ou Quad Punch, ou Old Punch, como uma resposta ao British Punch. E foram feitos muitos outros também. Surgiram mais de 70 na cidade no noroeste da Índia. E basicamente eles proporcionavam um forte precedente para a diversidade linguística. Em muitos dialetos. Oi. Tinha também um jornalzinho chamado Punch, no final do século XIX, nos Estados Unidos. Sim, mas então, tinha também. Mas não deveria ser o inglês, mas um nome, né? E eu acho que quando ele fala de national leadership, eu não sei, porque na Índia tem um monte de línguas diferentes. Então, isso aí, exatamente, ele saiu em várias línguas, em vários idiomas. Por isso que ele fala que nessas vários idiomas ele fazia o punch. O national leadership é em relação aos quadrinhos mitológicos, que a gente vai ver depois. Esse aqui foi o começo. No começo você tinha o Punch, que era o grande jornal satírico da Inglaterra, que eles faziam em todas as colônias, e daí as colônias vão publicar versões nas diversas línguas. E na Índia são 12 títulos que vão surgir, mais de 12 títulos vão surgir em vários idiomas. Daí eu nem sei nunca ouvi falar desses idiomas, Tamil, Bangra, o Malayan, que é o Malaio e tal, e outras linguagens, além do dominante hindi e o inglês. E aqui a gente tem uma página do Punch, que é o do Avad, né, a capa. E tem um livro aqui, eu encontrei na internet, esse livro está disponível, é um livro sobre esse Punch indiano. Então, disponível gratuitamente, quem quiser copia aí esse endereço, vai lá e pode baixar esse livro, que só fala do Avad Punch, com toda a história e exemplos de caricaturas e de páginas de quadrinhos. E as revistas, a partir daí as revistas inglesas começam a proliferar ao lado das revistas locais. Então ele vai daí começando aqui a falar os vários. Então, o poeta Subramania Bharati, que morreu em 1921, publicou quadrinhos em linguagem tamil no semanário Índia. O artista Gagalendranath Tagore, que eu não sei se era o parente daquele outro, que era poeta, ganhou o Nobel de Literatura, publicou cartoons na Modern Review em 1917. Então há uma pausa da publicação de cartoons, de quadrinhos na Índia durante a Primeira Guerra Mundial, e logo depois de 1920 voltam a ser publicados. Então ele se tornou, na partir da década de 20, se tornou muito popular devido a autores como Mali, que publicavam seus trabalhos no Indian Express e Ananda Vikatan. E a revista infantil Chanda Manama foi fundada por B. Najir Reddy e Chaprakani em 47 e continua a ser publicada até hoje. Eu até achei várias. Essa é o primeiro número, mas a gente consegue achar na internet capas de edições mais atuais. Deve ser muito popular. Dois famosos cartunistas no começo do século passado foram o Kasir Puran Krishnamashmami, sei lá, Laxman, e o Mário de Miranda, que eu não sei se tem alguma, deve ter um parente de algum português lá, porque a Índia também teve influência portuguesa, né? Eles trabalhavam para o Times of India. O Laxman era chargista, tendo criado o personagem Common Man, e a tira You Said It, que começou em 1951. Eu lembrei do Common Man, eu lembrei do Zé Povinho aqui, publicado em São Paulo, né?
que é na realidade um personagem que representa o homem comum. Aqui é uma sátira dele que ele fazia em inglês, né? E o Zé Povinho o Common Man é esse da esquerda. E daí com isso aí a gente estava, fala o autor, que estava pronto o palco para Uncle Pai unir a nação em uma comunidade leitora. Ele vai dizer que é o Uncle Pai, que é o grande nome. Ele dá para você ver que é o cara, né? Então ele vai falar uma leitura nacional, a National Readership. Essa série, Amar Chitra Kata, transformou a cultura de quadrinhos na Índia. Ela oferecia algo relativamente novo, revistas em quadrinhos criadas localmente. Antes da série, o Anant Pai e o Times of India, o grupo de empresarial Times of India, tinham trabalhado juntos na Indrajal Comics, publicação infantil criada em 1964. Então, aqui a gente tem a Indrajal Comics, que é uma revista que o Roberto estava comentando, quem estava aqui conosco no começo da reunião, o Roberto estava comentando que eu troquei com ele uma dessas revistas, ele me deu meia dúzia de revistas dele lá, e eu dei uma dessas para ele. Só não vendi o Viaduto do Chá, porque ele não estava com tempo aquele dia, mas daí foi um bom negócio que eu fiz com ele. E essa revista Indrajal Comics, o Anant Pai trabalhou lá, e ele tentou convencer o pessoal a publicar esses quadrinhos. Mas ele não conseguiu isso, mas ele conseguiu convencer o pessoal a publicar o Fantasma. O Fantasma faz um sucesso muito grande na Índia. E os caras, em vez de publicar o Super-Homem, eles publicaram o Fantasma e foi um grande acerto, porque até hoje o Fantasma é muito popular, né, no país. Posteriormente, o gerente da Indrajal trabalhou com vários artistas para criar o primeiro super-herói nativo. Na realidade, o autor aqui, do capítulo, vai falar 2 vezes do primeiro super-herói indiano. Ele vai falar aqui, depois ele vai falar de novo algumas páginas depois. Aqui ele vai dizer que o primeiro super-herói nativo era Bahadur, um detetive aventureiro com túnica laranja. Foi publicado aqui pela editora do Indrajal Comics, que é esse cara aqui, que particularmente me lembra o Zagor. O ambiente me lembra muito o Zagor, muito mais próximo dos personagens da Bonelli do que dos super-heróis. A Indrajal atingiria vendas de centenas de milhares de revistas na década de 1980. Seria equivalente a Abril aqui na década de 60, a Ebal na década de 60 no Brasil. O pai vendeu suas ideias para a India Book House e em 1967 criou a série Amar Chitra Kata, que é a mais famosa que a gente falou. Os primeiros 10 números foram baseados em contos de fadas ocidentais e publicados em linguagem Kannada. Não me perguntem o que é a linguagem Kannada, que eu não tenho a mínima ideia do que seja, mas é uma das linguagens da Índia. O 11º número mudou para o inglês e assumiu o característico enfoque mitológico e educacional. De 20 mil exemplares, passou em 3 anos a vender 5 milhões por ano. É um bocado de revista. O enfoque de Pai criou espaço para os quadrinhos na cultura da Índia e estabeleceu uma leitura nacional, que o cara falou, a National Readership. A série mostrou um viés como parte do movimento nacionalista hindu, que tinha o hinduísmo como sua religião e cultura nacional. Então, o viés era o hinduísmo, uma visão hinduísta do mundo. Aqui uma história, uma revista feita em homenagem ao Anant Pai. Logicamente, muitos editores religiosos seguiram o precedente, entre eles a Sufi Comics de história e tradição islâmica. A série Indian War Comics debutou por volta de 2008. Eu não consegui, se eu não me engano, eu achei até uma aqui. Dava difícil de achar Indian War Comics, porque a gente procura na internet, só aparece índios indígenas, como se fossem índios, né, do norte-americano. O ilustrador bengali Natari Narayan Devinath criou aquele que é provavelmente, aquele que é provavelmente o primeiro super-herói indiano, Batu the Great.
que é esse aqui, que daí ele já falou que aquele outro era o primeiro super-herói, agora está dizendo que é esse. O cara não se decide. Os quadrinhos em linguagem tamil vinham a público por meio de Muthu Comics e sua publicação irmã Lion Comics, que importava e traduzia quadrinhos estadunidenses e europeus desde 1971. Foi apenas uma questão de tempo até outros editores imitarem a série ACK e as publicações importadas da Indrajal. Então, como surgiram muitas, essa aqui é a página da Muthu Comics. Usam quadrinhos, também publica o Tex, vários quadrinhos europeus. Daí vamos entrar na Era de Ouro e a revolução dos mini-comics. E ele fala de a Era de Ouro, o autor até deixa claro, que é uma era de, vamos dizer, Era de Ouro no sentido de consumo. Nunca se consumiu tantas histórias em quadrinhos como nesse período, que é a década de 80, a década de 90. Mas a revolução dos mini-comics fica meio em dúvida, ele não deixa muito claro a que se deve essa expressão. O final dos anos 1970 e os anos 1980 viram a mudança de leitura nacional da ACK para leituras regionais diversas que lembravam a cultura anterior de revistas importadas. Os editores mudaram da liberal Mumbai para a conservadora New Delhi, com o crescimento da Diamond, Raj e Manoj Comics. A Diamond Comics surgiu em 1978, inicialmente especializada em histórias de crianças da TV, incluindo Shaktiman, que eu não achei nada dele. Posteriormente, a Diamond focou no humor. Não, esse é outro. Focou no humor. Entre suas publicações mais proeminentes está Prans Features, criada pelo inimitável Pran Kumar Sharma, que é esse personagem aqui. E eu lembrei de um quadrinho que o Gazi me trouxe uma época que me parecia igual a esse personagem. Eu procurei também aqui na minha coleção e não achei, mas eu lembro que o Gazi falou que era árabe. Mas me parecia esse mesmo personagem. Mas o autor do capítulo também não explica por que o Pran é inimitável. Não estou vendo nada de inimitável nesse cara, nessa história. É um quadrinho simpático, mas nada inimitável, nada fora do comum. A Diamond também publicou histórias de aventuras e filmes Chitrakata, passando depois para reimpressões de obras ocidentais. Revistas infantis e quadrinhos adultos também contribuiriam para a Era de Ouro, quando os quadrinhos vendiam regularmente centenas de milhares de exemplares. Daí fica claro o que ele chamou de Era de Ouro, quer dizer, um momento de muito consumo de quadrinhos, quer dizer, praticamente tudo que publicava vendia como água. E ele fala aqui das revistas que fizeram muito sucesso, Champak e Target, que traziam tiras conhecidas, como com o detetive Mushvala, do cartunista Ideradab Ajitninan. Essas aqui são as duas revistas que ele fala. E lembra um pouco o quadrinho europeu. Daí vai falar da primeira Manjula Padmanabhan, tornou-se a primeira chargista proeminente com sua série inovadora Double Talk, sobre uma mulher urbana moderna em Mumbai, publicada de 82 a 86 em um jornal e de 91 a 97 em outro jornal, em cidades diferentes. Não sei se ela mudou ou se saiu de um jornal e foi contratado pelo outro. Apesar das críticas, daí é uma coisa que ele joga assim no texto e não explica por quê. Apesar das críticas, Suki, que era a personagem, e sua autora, Padmanabhan, tornaram-se importante figura nos quadrinhos indianos. Por que tinha críticas, ele não disse. Apesar essa história aqui. Então, porque era mulher, porque a temática que ela desenvolvia, quais que eram essas críticas, não dá para saber porque o autor não disse. E por fim, ele vai falar também da revista mensal Tinkle, da Indian Books House, que foi lançada em 1980, com personagens como Ram Walkar Supandi. E essa é a revista Tinkle, não sei se é o personagem que ele está falando, mas dá para ver que é uma revista bem infantil, com histórias para crianças mesmo. Em 86, os irmãos Sanjay, Manish e Manoj Gupta
tentaram dar à Índia seus próprios super-heróis, com personagens como Nagraj, que usa cobras como o Homem-Aranha usa as teias. E é um personagem interessante. Veja que daí você já tem um estilo norte-americano de personagem. Parece quadrinho da Image Comics. Agora, como é que ele joga as cobras, que nem o Homem-Aranha joga teia, isso eu não tenho a mínima ideia. Precisaria ler as histórias. Mas é bem o estilo norte-americano mesmo, é bem atual. E aí ocorreu nessa época a explosão dos mini-comics. Ele não explica muito bem o que é. Fala que os mini-comics tendiam a dar mais liberdade aos criadores e focar na acessibilidade. E eles mudaram os quadrinhos das livrarias para as bancas e para as revistas em formatos em formato e preços menores. Quer dizer, diminuíram o tamanho, saíram das livrarias e foram para as bancas, e com isso, depois ele vai dizer, os quadrinhos, está aqui embaixo, ó, por volta de 1980, a indústria da leitura nacional estava se tornando insustentável, levando editoras regulares a fechar. E ele fala que os minicomics ajudaram a estabelecer os quadrinhos como um meio acessível, com vasto potencial, o que levou a maior interesse ao estabelecimento das bibliotecas de empréstimo. Eu não sei, daí não fica claro, por se a leitura nacional se tornou insustentável, porque os minicomics chegaram e as bibliotecas de empréstimo foram disseminadas no país, e as pessoas, em vez de comprar, estavam lendo os quadrinhos emprestados nas bibliotecas, ou se houve alguma crise econômica, ou o que foi, né? Então não fica muito claro, porque parece que, pelo que eu li, em termos de conteúdo, não havia grande diferença entre os quadrinhos que estavam sendo distribuídos na época de ouro e os minicomics. A diferença é que os minicomics eram, vamos dizer, produzidos por editoras menores, e os autores tinham um pouco mais de liberdade, mas não fica claro por que houve essa explosão. Aqui, inclusive, é difícil a gente encontrar na internet o minicomics, exatamente imagem de minicomics. Eu achei que essa é uma do minicomics, então você vê que não tem muita diferença com o material que era publicado antes. E em Bengal, ele vai falar de de outros autores. Gautam Kamakar criou space operas, estilo Flash Gordon, Brick Bradford, nos anos 1980 e 1990. E Sarbajit Sen criou as aventuras de Adventures of Shimpa, nos anos 1990. Também não achei, eu acho que eu não encontrei nada do Adventures of Shimpa. Com a chegada da liberalização em 1991, a economia indiana foi integrada na global, resultando em uma virada geral para o consumismo e competição internacional. Eu juro que eu não lembro o que aconteceu em 91 na Índia. Então, teria que ver histórica, mas basicamente deve ter entrado um governo mais liberal que abriu a economia indiana para o exterior. E, simultaneamente, leitores e criadores tinham maior acesso à mídia estrangeira. Daí, em resumo, estava montado o cenário para criadores, editores de quadrinhos fizessem algo novo. E aqui vieram duas, que era a Gráfico Novo. E daí vamos entrar num período, ele vai citar muitos quadrinhos, aí já não são mais séries, nem personagem que ele vai destacar. Vai destacar obras em Gráfico Novo, que são histórias, vamos dizer, em formato livro, maiores e tal, e bem próximo do modelo que ele tem de Gráfico Novo. Ele vai dizer que em 94, e isso até temporalmente fica próximo da época do que as Gráfico Novo começam a crescer no mundo inteiro, né? Em 94, Arijit Sen lançou aquela que é considerada a primeira Gráfico Novo indiana, com cerca de 60 páginas. River of Stories. Rio de Histórias. Né? Teoricamente não seria uma Gráfico Novo, porque são várias histórias, não é uma Gráfico Novo, né? Pelo que me diz, não conheço a obra, mas é essa daqui. Né? River of Stories, mas tem um formato livro, né? A gente vai vir na mesma ideia, né? A primeira Gráfico Novo que foi lançada, porque diz que a primeira Gráfico Novo foi lançada pelo Eisner, são 4 histórias, então não é uma Gráfico Novo, são várias histórias. Em 2004, daí 10 anos depois, o Sarnath Banerjee, que é um cara muito ativo na Índia, ele vai aparecer várias vezes, vai ser mencionado várias vezes em vários trabalhos que ele faz, tem uma produção bem grande. Lançou Corredor, a primeira Gráfico Novo, expressamente rotulada como tal, porque na capa está escrito Gráfico Novo.
e estabeleceu sessões de quadrinhos nas livrarias de várias cidades. Não fica claro se foi o Sarnath Banerjee que estabeleceu ou se foi a repercussão da primeira Graphic Novel. Os quadrinhos passaram para pequenas editoras, publicando em pequena escala e baseadas em trabalho freelancer. Então já não tinha mais, basicamente você já não tem mais aquelas grandes as editoras com revistas com tiragens rocambolescas, né? Então essa aqui é a capa do Corredor, que é, pelo jeito, é a história de um corredor. E aí tá bem claro, Corredor, a Graphic Novel. Muitos criadores se concentraram em desenvolver uma comunidade de quadrinhos. Então, nesse período, a gente vai ter a preocupação dos editores, dos autores, se aproximarem e criarem grupos de quadrinistas. Daí ele vai falar da Amruta Patil, que foi a primeira indiana a elaborar uma graphic novel. A gente teve aquela outra que foi a primeira quadrinista, e agora essa aqui é a primeira indiana, a autora indiana, a ter uma graphic novel, que chama Kari. Estabeleceu um forte precedente para narrativas inovadoras e queer. Que essa daqui é a autora com o quadrinho, a história dela é aquele que está embaixo ali, que é a Kari. Que a história é autobiográfica, pelo que eu entendi. O número de obras cresceu com a rede de criadores. Daí ele vai dizer, o Banerjee, de novo, que com outros autores, criou The Believers, o Kashmir Pending, The Barney Owls, o Onduscapers e Ranapa Faison. Vejo que ele 2006, 2007, 2011. E o Sen e Parimisha Singh criaram Hotel at the End of the World. Vejo que são obras basicamente em inglês. Também o autor é americano, então ele vai procurar um material em inglês mesmo. Tá aqui, então a única que eu consegui achar uma cópia, pelo que rapidamente eu procurei, foi essa daqui do Sarnath Banerjee, que é The Barn Owls Onduscapers, que lembra um pouco o desenho do Tardi, né, do francês Tardi, inclusive a forma o estilo dele. O Indian Institute of Cartoonists foi fundado em 2001 para aumentar a visibilidade do meio e divulgar seus vários criadores na Indian Cartoon Gallery, que deve ser semelhante ao British Cartoon Gallery que existe em Londres. Deve ser uma instituição bem semelhante. E esse Indian Institute of Cartoonists levou à criação da formação do coletivo Pau, não é pão, não. Que busca estabelecer os quadrinhos como um meio independente por intermédio de eventos, publicações e ensino. E a Ghosh, que é o autor, publicou o historicamente crítico Delhi Calm e Kumar Raj Comics for the Hard-Headed, além de Tinker Soldier Tap. Esse último com Bhagavat Prasad. E combinando com o Pau The Anthology, que ele é o organizador dessa antologia. Essa Pau é inspirada em projetos internacionais como Lingua Comics, Unmasked Corruption e When Kobushan Met Stock. Daí é uma série de histórias em quadrinhos que são de graphic novels do período. Então, a Delhi Calm, que é o primeiro que ele cita aqui, que é do Ghosh, e a antologia Pau, que está aqui, tem um artigo do autor aqui, que eu não me lembro o nome do autor do capítulo, que só fala da Pau, está aqui nesse endereço, se alguém se interessar, pode copiar e ler, está disponível na internet, está aberto para leitura. O Paul Gravett, que a gente também já conhece, estamos falando de várias pessoas que a gente conheceu aqui. Paul Gravett esteve aqui na época que veio a Trina, né? Esteve aqui na mesma época que a Trina, participando das jornadas internacionais. Ele tem um artigo, está disponível na bibliografia, também está na internet, dizendo que os quadrinhos vivem uma renascença. E daí as próximas informações são basicamente do Paul Gravett. Ele vai citar o distópico Moonward, de George Matte, e o Guia de Poluição Urbana Our Toxic Road, de Priya Kurian.
Daí vai falar da empresa estadunidense Gotham Comics, fundada em 1997, que reimprimiu títulos da Marvel e outras editoras. Mas em 2006 foi relançada como Virgin Comics, depois Liquid Comics, em 2008. E é uma editora que continua muito ativa até hoje. Tem muitos... A gente procurando na internet vê que ela publica coisas, muitas coisas, né? Como Dev, Snake Woman, de Sadu e Ramayan 3392, que eu estava comentando com o Roberto, que nós fizemos participando da banca, que fez uma análise desse trabalho. O Moonward, aqui eu tenho o Moonward, que é o primeiro mencionado. Aqui uma revista da Snake, da Virgin Comics, é bem no modelo norte-americano também. Tudo lembra um pouco uma série que saiu há alguns anos aqui no Brasil. Eu nem me lembro o nome mais, mas os autores Bharat Murphy e Kailash Ibra cofundaram a primeira revista impressa on demand, print on demand, autopublicada para a comunidade dos quadrinhos, a Comics India. É uma revista, um fanzine basicamente, né? Fanzine profissional. Já tem mais de 5 volumes. E editores como Create Comics rapidamente adaptaram graphic novels para diversas plataformas midiáticas. E alguns pesquisadores na Índia também passaram a dar maior atenção aos quadrinhos. Ele vai citar um deles, só joga assim, não diz nada o que esse cara faz, o que ele pesquisa. Chama-se Kolkata Base de Rime B. E para demonstrar isso, o interesse das universidades, ele vai falar da uma antologia feita por estudantes da Jadavpur University, inspirada no trabalho de Abhijit Gupta, diretor do The Comic Book Project para arquivos de revistas. E essa revista chama Drigangshu. Eu até consegui uma imagem da capa dela. Drigangshu, tá aqui, ó. E esse aqui é o Ramayan, lembra, Roberto? Essa capa que nós temos, o material. É exatamente essa capa que nós temos. Essa foi uma série da Virgin Comics, né? Acho que 12 edições que depois foram reunidos num TP, né? Trade Paperback. Paperback. Eu lembro ele tirou xerox colorido e distribuiu para a banca tudo. Um trabalho difícil. Aliás, eu achei um trabalho difícil pra caramba, muito complicado, eu lembro. E essa história tem uma coisa, né? Ela é mitológica, mas tem um conteúdo ideológico que os bons são os hindus e os maus são do Sri Lanka. Bem também toda essa mitologia, ela tem um viés bem hindu, né? E os bons têm cores frias e os maus cores quentes. É bem assim. Legal. Mas eu não achei meu exemplar, então eu vou procurar de novo para ver, dar uma olhada. O Sharad Sharma, que é um autor, daí é um cara interessante, que esse Sharad Sharma, eu cheguei a trocar alguns e-mails com ele, que numa época ele vinha para o Brasil e queria conhecer o observatório. O Sharad Sharma vê os quadrinhos como uma ferramenta para o desenvolvimento de comunicação por meio do que ele chama Grassroots Comics, produzido por autores autônomos, que ele fala disenfranchised, que é a palavra que usa o autor, para tratar de problemas sociais. Então, é o uso de quadrinhos engajados no desenvolvimento do social. E ele vai criar a World Comics India, fundada em 1997, como parte do World Comics Network, que é uma organização internacional, e o Sharma vai usar oficinas e campanhas sociais para levar os quadrinhos às zonas rurais. É esse cara aqui. Ele tem um trabalho muito interessante, a gente encontra até alguns trabalhos dele na internet, algumas oficinas na internet, trabalhos bem práticos de como fazer quadrinhos. Ele lembra muito a atuação do Juan Acevedo no Peru, mas ele tem um trabalho muito interessante. Isso aqui é um exemplo de um quadrinho que ele produziu na empresa dele. E outra editora também que vai surgir nesse período aí das graphic novels é a Campfire Comics, fundada em 2008, que aborda os quadrinhos como livros ilustrados para jovens.
recebeu muitos prêmios e tem mais de 80 títulos em categorias. O que ela, basicamente, ela publica clássicos da literatura e biografias e mitologia, obras mitológicas e história. Seguindo bem aquela tradição indiana de obras com viés educacional. E tem uma crescente migração no exterior. Eu já cheguei a ver, inclusive, obras, versões publicadas em outros países das obras de adaptações da Virgin Comics. Mas apesar que o autor critica que tem uma ênfase nas adaptações ocidentais e tem uma reputação de desvalorizar os artistas locais. E daí ele vai falar e vai passar para o próximo capítulo, que é o rápido crescimento da Comic Con Índia e esforços relacionados rapidamente colocou os criadores na berlinda. Daí é a última sessão é exatamente sobre o Comic Con Índia. E aqui a Campfire, né, que eu falei, Virgin Campfire. Esse é o Journal of Center of the Earth. Eu tenho uma produção, acho que eu comprei na Argentina ou algum lugar que eu comprei, mas não é em inglês. E essa da direita é uma obra mitológica deles. Vejam como é bem o estilo norte-americano de quadrinho, bem moderno, né? E daí o último capítulo ele vai voltar para as comunidades e convenções, quer dizer, a criação de vamos dizer, uma comunidade de criadores da Índia. E ele vai falar do primeiro Comic Con Índia, CCI, ocorreu em Nova Delhi em 2011, pela 20 Onwards Media, que é a empresa que organizou, empresa por dada por Jatin Varma em 2007, que era um cara que tinha uma revista, a revista fechou, daí ele criou a empresa para fazer o Comic Con. O cara estava antenado no que estava acontecendo no mundo. Durante 2 dias, cerca de 15 mil visitantes participaram do evento de cosplay, oficinas e entrega de prêmios de Anand Pai. E a entrega de prêmios a Anand Pai, que foi o primeiro homenageado da Comic Con. Mas se você pensar que a Índia tem 1 bilhão e 600 e 300 ou 1 bilhão e 200, não sei nem mais quantos habitantes, mas sei que é mais de 1 bilhão, 15 mil não é nada, né? Mas depois foi crescendo. A Comic Con ampliou-se para a Comic Con Express em Bangalore e Mumbai em 2012, e os convidados incluíram o Robert Crumb e a Aline Kominsky Crumb. E eu achei muito interessante, em 2014, quem esteve lá foram os brasileiros, nossos amigos Fábio Moon e Gabriel Bach, né? Então, vocês veem o prestígio dos autores brasileiros no exterior. A CCI juntou-se ao Pop Culture Publishing, o Comic Con India Awards e o Free Comic Book Weekend, que começou em 2013. Apesar da aclamação geral e crescimento, muitos autores criticam a ênfase do evento em grandes editoras e materiais relacionados a quadrinhos sobre artistas independentes, em grandes editores, eu traduzi mal. Apesar da aclamação geral e crescimento, muitos autores criticam a ênfase do evento em grandes editoras e materiais relacionados a quadrinhos, ao invés e muito mais do que artistas independentes e autores do país, né? Porque, aliás, é uma crítica que é feita em todos os Comic Con, né? O que faz aqui no Brasil. Essa crítica também é feita no Comic Con brasileiro também, todos eles é feito isso. Essa aí eu tirei um print da página do Comic Con da Índia, né? Dá para você ver embaixo que várias cidades em que ocorre Comic Con. Não é um evento concentrado apenas em Nova Delhi, ele ocorre em várias cidades da Índia. O autor Adiraj Singh tem buscado alternativas ao Comic Con. Valdomiro? Oi. Qual que é a crítica mesmo? Eu não prestei atenção. Tem como você voltar e especificar? Tenho, sim. Posso voltar sim. Eles criticam a ênfase do evento em grandes editoras e materiais relacionados a quadrinhos. Então, filmes, séries, artistas, todas aquelas parafernália em torno dos quadrinhos, e o pouco prestígio que dão para artistas independentes e autores, que são considerados, não têm a mesma ênfase.
Isso também ocorre no Brasil. A gente teve, já ouvi várias vezes essa mesma crítica aqui no Brasil. Claro, Gazi? Sim, obrigado. Nada. Então, voltando, o autor Adhiraj Singh tem buscado alternativas ao Comic Con. Então, ele está preocupado em fazer alguma coisa que atinja mais os autores. Ele criou o Delhi Comics Kala Samagan, que cresceu de uma mailing list para um grupo no Facebook e um fórum para criadores partilharem seus trabalhos e divulgar oportunidades de colaboração. Por sua vez, o DAR estabeleceu o Metadese Comics em 2013 para ajudar a criar quadrinhos como a antologia Ground Zero e a colaboração com o Bookmaker Comics, que fizeram Love Me Like a Psycho Robot. Então aqui a Love Me Like a Psycho Robot, que é uma antologia de quadrinhos por vários autores, né? O Samir Sumit Kumar começou escrevendo Savita Babi, o primeiro quadrinho pornográfico da Índia. De onde ele tirou isso eu não sei, e nem mostra o quadrinho também. Mas passou a produzir graphic novel Cult. Ele fez o The Itch You Can't Scratch, a coceira que você não consegue coçar, né? Que é essa história em quadrinho, essa capa aqui. A gente pode, olhando a capa, a gente até imagina o que é, mas... Editoras como Holy Cow Entertainment de Mumbai, Chariot Comics Delhi e Revolt Entertainment continuaram a surgir nesse período. São editoras pequenas que já não publicam quadrinhos com aquela produção enorme. Em 2013 foi criada a plataforma Pulpocracy, com o Pulp Quarterly, revistas de quadrinhos indianos, incluindo tiras, entrevistas, artigos e resenhas, além de quadrinhos. Tanto o Pulp Quarterly e o similar Indian Comics Fandom, que começou em 2012, refletem a larga comunidade de leitores e criadores. Tem uma grande comunidade de leitores e criadores na Índia. E o lado independente dos quadrinhos indianos continua forte e crescendo, especialmente com a presença de editores indie ocidentais, como a Fantagraphics na Comic Con Índia, que a Fantagraphics participa da Comic Con Índia. E isso incentiva os quadrinhos independentes. Então, a gente teve uma virada dos quadrinhos produzidos por grandes editoras para uma produção muito grande de quadrinhos independentes, né? Um momento novo. Aqui é a página daquele festival, que é eu já nem me lembro, não, é da plataforma, que é a página da plataforma no Facebook. Esse aqui está aqui, não deveria estar aqui. E Kobayashi, uma pequena editora independente, acredita em eventos interativos como cons e galerias e cafés. Kobayashi continua a tradição de edições digitais e expandiu para animação, além de antologias impressas. Uma editora que trabalha muito com quadrinhos digitais. E daí ele vai falar do Abhishek Singh, mais conhecido autor da Índia, com publicações no exterior e participação em convenções. Publicou Krishna, A Journey Within, pela Image Comics, que é essa aqui, essa produção aqui, um quadrinho, seria o grande nome dos quadrinhos indianos no exterior, como a gente tem aqui no Brasil. E vai falar de novo da Anruta Patil, a criadora da Kari, que apareceu a foto dela. Foi a primeira gráfica novo feita por mulher na Índia. E ela criou agora o Adi Parva, que é o primeiro volume da visionária versão do Mahabharata. E histórias curtas para National Geographic Traveler India. Que é esse daqui, Adi Parva, que é a nova publicação da Anruta Patil. E daí, já chegamos na conclusão. O autor vai dizer... Ele vai começar a conclusão falando de duas publicações que surgiram, acho que 2013, deixa eu ver, 2015, que foram lançadas na Índia, em 2015, tratando de questões bem atuais da Índia, que é ataques a mulheres, né, e que continua existindo. Ele vai falar que teve duas publicações que surgiram, tratando do mesmo tema nesse período. Uma delas é Priya Shakti, que foi feita na Índia por autor, pela indústria indiana, e que
basicamente, dá até para baixar o quadrinho inteiro da internet, tá de graça, e que não teve tanta repercussão na Índia. E teve um outro que foi feito nos Estados Unidos, produzido por um autor americano, né, que tem várias histórias sobre o mesmo tema e que teve muita repercussão internacional, né, e teve uma repercussão muito maior na Índia do que aquela produção local. E daí ele vai terminar falando desses dois, né, dizendo que o Priya Shakti teve a atenção internacional com a história da jovem que aprende a defender os direitos das mulheres, mas teve pouca repercussão na Índia, enquanto que Draw on the Line teve um impacto indiano muito mais forte, embora criada por um autor estrangeiro, não norte-americano, não indiano, que é o Dan Goldman. E tinha um cineasta indiano, Ram Davine, para audiências internacionais. Então atingiu foi um impacto muito maior na Índia do que a produção local. Ou seja, ele vai dizer, o Draw on the Line foi criado para leitores indianos, especificamente pela diversidade de histórias e estilos. E ela busca engajar mulheres na narração de histórias e ser aceita na Índia e no mundo de quadrinhos indianos. E o fato de Draw on the Line ter recebido menos atenção que o transnacional Priya Shakti demonstra o poder central e problema na Índia. Esse emaranhamento das culturas de quadrinhos indiana e internacional pode ser um desafio para os criadores se moverem para além dos nichos de leitores. E ele vai terminar dizendo, ao contrário dos editores transnacionais, a maioria dos criadores e organizações independentes enfrentam uma batalha crescente no cultivo de uma prática criativa ou comunitária, e menos ainda de sobrevivência. Então, falando o capítulo, então, termino aqui, né? Agradeço a todos a atenção. Espero não ter sido muito aborrecido. Não, foi excelente, Valdomiro. Eu queria fazer algumas considerações. Como é que eu tenho aquele primeiro herói que ele fala é como se fosse um fantasma, não tem superpoderes. O segundo é um super-herói, ele é fortão. Né? Interessante que ele não fala da guerra de libertação da Índia em 1948, a divisão com o Paquistão, que ainda gera brigas, né? E os dois países têm bomba atômica. Lá na Índia, aquilo que você falou da década de 90, ele falou, né, autor, que deu um impulso na economia indiana, foi aí que a Índia começou a ser uma das economias globais, como o Brasil, e faz parte do BRICS. Só que é só nas grandes cidades, né? É que nem aqui no Brasil. É uma miséria danada, né? Multiplicada por milhão. E tem uma outra coisa que eu ia falar. Tem uma influência muito grande do quadrinho ocidental, menos aquelas histórias que são relacionadas à mitologia. Aí tem, né, uma estética, né, bem ligada à cultura local. Que, aliás, são culturas, né? Tem várias religiões, as principais é o hinduísmo, o budismo e o islamismo. Mas tem várias outras religiões, em cada lugar tem uma língua diferente, o cinema indiano tem que ter várias versões em línguas, senão não são lidas. O brahmanismo, que o Flávio está falando. O Alberto Pessoa levantou a mão. Fala, Alberto. Fala, Alberto. Professores, eu tenho uma pergunta, na verdade, porque assim, na Índia,
O Fantasma, ele é muito famoso lá, né? Tem uma publicação muito grande lá, inclusive os canais de fãs do Fantasma sempre estão falando da produção indiana. Mas aí eu fiquei com uma dúvida no seguinte, se vocês, ou se nos estudos, né? é, Se vocês sabem se a publicação do Fantasma lá segue mais ou menos como é na Austrália, que na Austrália é material próprio. E na O Suécia. pessoal. Ah, desculpa, perdão. Na Suécia é material próprio, na Friel, né? E se na Índia é material próprio, porque a impressão que me dá é que parece que é material bem vintage, né? Que é publicado na Índia. É bem clássico, né? Não é autoral, eu acho. Eu, dizer a verdade, não sei responder para você. Eu acho Ele que não não, comenta é um nada disso daí. material americano. Acho que é um americano. antigo, e tem a ver com o fantasma, ele vive em Bengal, né, Bengala, aqui no Brasil. Acho que por isso que eles gostam de uma série de referências a animais, né? Então, eu acho que o Super-Homem não pegou lá, mas o fantasma sim, por causa dessas características. A Virgin Comics que você estava dizendo, ela é norte-americana, mas ela tem um escritório, foi fundada também na Índia, tem um escritório na Índia lá, ela chama Virgin Comics. Ela começa na Índia com outro nome, acho que ele menciona no artigo, e depois muda para Virgin Comics. Mas ela professores, continua sendo norte-americana. É só para dar um dado, a Friel Publication, pelo menos ela tem um escritório na Austrália. A Friel Publication, ela publica material próprio do Fantasma. Eu não sabia que. Aí eu não sei se a Friel é da Suíça, né? Ou se na Suíça publica também material próprio. Não sei, mas Suécia, é material próprio. Suécia. Com um ou outro artista ou roteirista americano, mas é material próprio da Suécia. A revista do Fantasma, publicada pela Mitos no Brasil, era esse material sueco. E na Austrália, eu tenho algumas revistas sobre Fantasma, eu não sei se é material... Eu acho que a Austrália tem alguma coisa própria também, tenho quase certeza. Eu pondero isso porque aqui no Rio Grande do Norte tem o Rafael Dantas, que desenha o Fantasma para essa editora, essa Friel Publication. Aí eu não sabia. Free Publications? Isso, eu vou mandar para vocês. Tá como, inclusive, phantomcomic.com.au. Mostrando. Aqui. E aí tem uma publicação bem antiga, se eu não me engano, essa Friel aqui é de 1948. Pode ser. É engraçado como um personagem que pegou em alguns países. O Fantasma é um estudo bem interessante, né? Que é um personagem que tem países que fez um sucesso danado, né? O Canadá também ele é muito aqui no Brasil. Aqui no Brasil também. Mas não compara com o sucesso que fez na Suécia e na Austrália, por exemplo, né? Não, é um fenômeno. E eu gostaria de destacar... Na Suécia sai o nome dos artistas. Na Austrália não lembro se sai o nome. Eu gostaria só de destacar, só para fechar minha participação aqui bem curtinha, né? Que aqui no Brasil, né? O Valmir Amaral, o Júlio Shimamoto produziram histórias em quadrinhos do Fantasma aqui, né? E eu conversando com o Shimamoto, ele falava que, até se vocês quiserem eu trago depois, numa próxima oportunidade, ele colocava o nome dele, né? Shima, ali, tipo, numa latinha de lixo, ou num pôster, para dar a impressão, para falar, ó, fui eu que fiz aqui, sabe? Porque não podia pôr os créditos, né? Então, é bem interessante. O Valmir Amaral assinava as capas. Muito obrigado pela presença, Flávio. Até logo, até a próxima. Como é que chama? O professor Robson comentou alguma coisa, se tem alguma publicação, quadrinho indiano publicado em português, Roberto. Aquele que você mostrou no começo não estava em português? Não. Está em inglês. Em inglês. Eu não me lembro de nenhum, não.
Eu acho Todos que eu tenho são em inglês também. Ô, Valdomiro, essas edições da Campfire foram traduzidas pela DCL naquela coleção de clássicos adaptados. Eu achava até... tá. Tinha uns nomes indianos, eu achava até estranho, mas aí você falando que é da Campfire, né, que é uma editora indiana, saiu no Brasil pela... É esse que eu tenho, eu tenho alguns desses daí. Tem uma revista do Homem-Aranha da Índia que foi feita por artistas de lá. Não sei se foi publicada no Brasil. Eu acho que foi publicada no Brasil, sim. Tenho quase tem uma vaga lembrança. Edição americana. Eu tenho uma vaga lembrança. Legal. Acho que já estamos chegando no nosso limite. Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta? Então... Vamos falar do nosso próximo colóquio? Próximo colóquio. Vai ser no dia 10 de maio. 10 de maio. Porque na semana anterior tem o feriado do 1º de maio, né? Vai ser na semana melhor não. Então vai ser dia 10 de maio e o capítulo vai ser sobre os quadrinhos da Europa Central e do Leste da Europa. E aí precisamos ver quem se dispõe a apresentar esse capítulo. Sempre há um silêncio quando faz isso daí. É o capítulo 11. Os quadrinhos da Europa Central e do Leste europeu. Eu não vou poder, mas eu pensei que ia ser dia 3, e aí não é feriado, né? Por que eu não vou poder? Eu vou visitar meu irmão, Valdomiro, então vou estar longe. Dia 10. Paris? Dia 10. É outra cidade lá, agora está no sul, Perpignan. Legal. Então, o Gás é dia... Então, eu acho que eu não vou conseguir participar. Inclusive, pedi para o seu Bi já... Eu não tenho certeza se vai ter internet lá. Não, o horário também, como que eu vou estar, né? Vai estar de madrugada lá. Às vezes eu consigo, mas aí avisar o seu Bi... Falar de pijama não fica muito simpático. Posso até tentar, mas não posso me comprometer a apresentar. Não, tem problema. E aí, às vezes tem que correr pro bunker. Eu não sei se ainda vou conseguir, porque eu tenho que revisar o livro. Eu tenho 2 artigos para entregar e o livro ainda. Estou meio bagunçado. Não, eu ia falar para o seu Bi, no meu caso... da gravação, né? Eu vou tentar ver, vou testar. Mais uma coisa que eu preciso fazer também é isso. Vou ver se eu consigo. Então, eu acho que o Nobu se apresentou. Então, o Nobu... Tem uma autora, que é aquela Nina Bunjevac, que eu acho um trabalho muito bacana. Não sei se ela é citada nesse capítulo. Não sei nele ainda. Do Benzimena. Tem um trabalho... E ela está no Canadá, né? Língua Pátria também, ou não? Terra Pátria, eu acho parecido. Ou não. Isso. Legal, então o Nobu apresenta... e vamos ver Quem que é? É a Natânia ou quem que é o que estava marcado para... A gente não entramos em contato ainda, nós tínhamos sugerido aquele rapaz do Paraná. Lielson, né? Que era Lielson. Primeiro ele. Temos que entrar em contato com o Lielson. Eu preciso achar depois a Natânia e tem a Lia depois. Tá certo. E tem um trabalho também que eu participei da banca semana passada. Eu tenho outro rapaz também que falou comigo essa semana. Então temos bastante gente. Então, vamos tirar a foto aqui? Quem tiver a obra do Ziraldo na mão aí para mostrar. Apareça na frente, abra. Vamos ver o rosto de todos aí, não fiquem com vergonha. Vamos lá. Aí. Todo mundo lá, 3, vamos lá, pera aí. 3, 2, 1. Pronto. O Robson entrou, peraí. O Robson falou que ia aparecer com... Peraí. Olha lá, o Robson apareceu agora. Não, mas o professor Ricardo também falou que ia aparecer, Ricardo Ono, ia aparecer com... Aí, ó. Não, o Ricardo tá aqui com a Supermãe. Onde ele tá? Tá ali, agora tô vendo. Bem no centro da tela. Vamos lá, 3, 2, 1. Aí. Legal. Obrigado. Viva, Ziraldo. Um abraço a todos. Tchau. Viva a Trina Robbins. Muito obrigado, professores. Tudo de bom, viu? Igualmente para vocês. Até mais. Tchau, até o próximo.